Olá, meu amigo, minha amiga, e o tema hoje vai ser bastante polêmico, mas são nas polêmicas que a gente cresce, a gente amadurece e a gente aprende bastante também, né? Se você acredita nisso, bem-vindo aqui ao nosso portal, ajude a compartilhar o nosso conteúdo, seus parentes e amigos, porque esse é o nosso papel, né? Em meio a tantas incertezas, tantas ansiedades, é importante a gente estar trocando algumas informações. E deu joia, logo agora que você está chegando então, para a gente ampliar mais o conteúdo do nosso portal, né? Nesse domingo, dia 5 de abril, eu recebi muitos convites, muitas solicitações para fazer um jejum como uma forma de combater o coronavírus. Será que isso resolve o problema? Será que, de fato, isso vai ter um poder transformador? Então, vamos analisar essas questões aqui. Você praticamente já sabe a resposta dessa pergunta, mas a gente vai analisar outras implicações e como isso está sendo utilizado, como esse tipo de sentimento das pessoas está sendo utilizado também nesse momento. Uma dos convites que eu recebi, ou das peças que me estimulariam a participar, a fazer o jejum, foi essa aqui que eu compartilho com vocês. Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que têm fé e acreditam. Domingo é o dia de jejum. Deus. Os maiores líderes evangélicos deste país atenderam à proclamação santa feita pelo chefe supremo da nação, o presidente Jair Messias Bolsonaro, e convocam o exército de Cristo para a maior campanha de jejum e oração já vista na história do Brasil. Gente, então vocês veem o tom grave, né, da convocação, é quase como sendo assim um comportamento, uma entrega de todos nós para que o Brasil enfrente a questão do coronavírus. E o jejum é uma espécie de sacrifício, né? Sacrificium do latim. É o ofício sagrado, né? De você fazer ofertas, você fazer oferendas e por aí vai. Algumas civilizações ao longo da história da humanidade fizeram diversos tipos de sacrifícios e o jejum está dentro dessas espécies de sacrifícios que são feitas. Os muçulmanos fazem os seus sacrifícios com os animais, coitados dos animais, né? Algumas religiões africanas, os judeus também sempre fizeram, os incas e os astecas e os maias também faziam sacrifícios e no caso deles, eles faziam para obter melhores colheitas, enfim, melhores chuvas, para que as safras fossem melhores, para alimentar o seu povo. E terem também uma ampliação da sua civilização. Isso não funcionou. Apesar dos sacrifícios serem muito radicais, porque eram seres humanos que eram sacrificados, e a pessoa que era sacrificada ela tinha que se sentir honrada de estar se prestando aquela oferenda, né? Não devia ser uma coisa muito agradável, porque o cara arrancava seus órgãos ali na frente de todo mundo sem anestesia. E isso, de fato, acabou não dando muito resultado, porque os espanhóis chegaram lá também e mataram todo mundo e destruíram a civilização, só ficaram mesmo as suas pirâmides, as suas edificações. Os gregos também fizeram isso ao longo de toda a história. Então, nós temos que ter muito cuidado para analisar essas questões, porque é difícil você criticar uma pessoa que está fazendo jejum, se ela está fazendo, se ela está propondo isso de uma forma honesta e de uma forma sincera. Se é uma pessoa que é cristã no seu comportamento, nas suas práticas, aí nós temos que ter um respeito absoluto. Mas quando essas pessoas estão sendo utilizadas por esses intermediários de Deus, vamos dizer assim, por pastores evangélicos que são milionários e que não passam nenhum tipo de privação e usam esse tipo de comportamento religioso para evitar um mal na sociedade brasileira, olha, há que a gente perguntar por que eles não têm feito isso ao longo de tantas décadas para evitar, por exemplo, a desgraça de governante que se abateu sobre o Brasil e que está provocando agora com que milhões de brasileiros sofram todas as agruras do coronavírus, mas sofram também todas as agruras da desgraça e a catástrofe econômica que esse governo, que colocou um psicopata, um anticristo para cuidar dessa área, está fazendo contra o povo brasileiro todo. Então que esses pastores enxerguem aonde é que está o mal verdadeiro. Não adianta atirar contra o mal secundário. O mal principal, o mal da ignorância,
intolerância, do vírus da ignorância, do vírus do desgoverno, do vírus da entrega do patrimônio da soberania nacional, eles são muito mais graves até do que o vírus do coronavírus. E como é que outras nações estão lidando com essa questão? A China debelou o coronavírus, tiveram o problema de uma forma muito grave, mas não consta que os chineses foram conclamados pelo seu presidente, pelo líder maior, a se ajoelharem e fazerem jejum para resolver o problema do coronavírus. Eles trataram isso com medicina, com profissionais da área da saúde, da ciência, virólogos, especialistas, equipamentos, dinheiro e governo e ação política. Aí eles resolveram. Eles não colocaram a religião no tratamento de uma questão científica. Aqui no Brasil, nós não estamos tratando essa questão de forma científica através da ação do governo federal. O presidente da República é uma pessoa que está absolutamente isolada por todas as instituições. Ele é considerado, fazendo a metáfora aí, quase que um vírus dentro do sistema constitucional brasileiro. Um vírus a ser combatido para que o corpo não adoeça e o corpo padeça, sofra amputação de vários órgãos. Então ele está sendo balizado e a gente vê pelas pesquisas aí que foram publicadas hoje, do Datafolha, pesquisa até estranha, porque são pesquisas feitas por telefone, sem nenhum método. Eu vou fazer um programa só sobre essas pesquisas. Bom, mas essas pesquisas nos dão conta que o presidente hoje tem exclusivamente dentro dos setores religiosos a sua base para ação política. Tratando essa questão à luz da teologia e da filosofia, misturar política com religião ou religião com política é ruim para os dois lados. Se você coloca a politização dentro das igrejas, você cria cisânias, você cria divisões. Não que a política não seja praticada em qualquer instituição onde hajam seres humanos, né? Você sempre terá política quando você tem a busca de interesses, a busca de poder, a busca de praticar a sua visão sobre determinadas coisas. Então isso acontece. Um papa, quando ele é escolhido depois de um processo político interno que faz com que os seus pares entendam que aquela figura é a figura mais gabaritada para tocar os destinos da Igreja Católica. Ao longo da Igreja Católica, nós temos disputas seculares sobre a visão do cristianismo, né? E dentro das igrejas evangélicas, que são também uma corruptela, são um braço, né, que vem do catolicismo, do cristianismo, você tem divisões o tempo todo por disputa de espaços políticos, disputa de dinheiro, de poder, porque quando essas pessoas que fazem parte dessas agremiações, elas percebem o poder que elas conferem, elas fazem com que muitos dos seus discípulos criem as suas próprias igrejas. Não é à toa que no Brasil você tem essa profusão de igrejas que tem um traço comum muito interessante. Todas elas usam a Bíblia e todas elas vão atrás do dinheiro dos fiéis, aquilo que os fiéis podem oferecer. Nenhum desses pastores dessas convocações, até o presidente da República, ao que me conste, passam por grandes privações. Eles não têm problema de plano de saúde, de transporte, alimentação. Eles são pessoas muito ricas e que vivem de uma forma muito ostensivamente rica. Tem barcos, aviões, mansões, enfim. Não precisa a gente aprofundar nesse tema. A gente precisa separar muito a pessoa que tem fé, a pessoa que acredita em Deus, a pessoa que coloca a sua vida no cotidiano baseado nesses princípios, das pessoas que exploram essas pessoas, que fazem dessas pessoas vítimas das suas espertezas. E como é que funciona a religião dentro da política? Ora, o Estado ele tem que governar para as pessoas de uma forma científica, de uma forma igualitária, de uma forma ampla, de uma forma que atenda ao conjunto da sociedade, independente de valores individuais de cada um de nós. Mas quando você coloca na prática governamental dogmas religiosos, pensamentos que não podem ser comprovados, a visão de mundo exclusivamente religiosa para tratar de problemas, aí você cria um problema muito grande. O presidente brasileiro está terceirizando para Deus o problema do coronavírus. E o que a gente pode perceber é o seguinte: a doença não vai ser debelada a partir desse dia de oração. No dia 6, podem escrever, nós teremos um número maior de vítimas e um número maior de contaminados. No dia 7, nós teremos a mesma coisa. A doença ela só vai ser debelada se nós tivermos aqui no Brasil ações concretas contra a doença.
Ao que me conste, ficar orando por uma pessoa que está doente, ou sociedades estão doentes, nunca resolveu nada. Isso já foi tentado em várias civilizações e, como eu disse a vocês, algumas até foram extintas por conta dessas crenças. Se o homem não arregaçar as mangas e enfrentar o problema não será resolvido. O que nós temos hoje no Brasil é um presidente que está funcionando com um organismo danoso, uma bactéria, um vírus em meio ao tecido social. Ou o Brasil contém esse tipo de pensamento e encara o problema como o problema tem que ser encarado, ou a gente simplesmente vai estar entrando aqui no obscurantismo de resolver problemas concretos com coisas do campo espiritual. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, até lá, tchau!